nesta nova fase, nesse novo normal via internet, e fico muito feliz que todos estejam participando e interagindo. Eu sou médico nefrologista, eu sou professor de nefrologia da UNC, já tem mais de 20 anos, e eu atuo na cidade, na região, já tem 30 anos na área de clínica e nefrologia, para quem não me conhece ainda. E quando você me fez o convite para conversar com os alunos sobre assuntos relacionados à saúde, né, eu vou puxar a sardinha para minha praia, para minha área, e vou falar sobre doença renal, que nunca vai deixar de ser um tema importante, apesar de ter um vírusinho aí competindo conosco esses tempos. Também, no final da apresentação, vou falar alguma coisinha muito rápida sobre a Covid. Então, se vocês me permitem, eu preparei uma apresentação. O professor tem mania de falar com slide, com apresentação, até para organizar mais a ideia. Essa apresentação deve durar em torno de uns 50 minutos, me esforçarei para isso, 40 minutos, e depois eu ficarei à disposição de vocês para perguntas, até mais ou menos umas 16 horas, eu terei um compromisso só depois das 16 horas. Tudo bem? Então, sem mais delongas, é a primeira vez que eu uso Zoom, que lá na minha universidade a gente usa uma outra plataforma, mas é a mesma coisa. Se eu cometer alguma barbeiragem aqui, Juraci, me corrija. Eu estou carregando a apresentação. Isso. Vocês estão... Deixa eu novamente. Vocês estão vendo o slide? Sim, sim, estamos. Ok. Então, contando. Vou conversar com vocês sobre um pouco sobre saúde e doença dos rins. Não posso falar só sobre doença de cara, né? E, por definição, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, lá no século passado, já definiu que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, social, e não simplesmente a ausência de uma doença. É preciso muito mais do que só não estar doente fisicamente para que se considere que se está com saúde em dia. A qualidade de vida entra no contexto de se ter uma boa saúde. Então, há indivíduos que estão adoecidos, que têm alguma doença física ou mental, obviamente eles estão privados de uma plena qualidade de vida. Portanto, nós como médicos, principalmente profissionais de saúde, nós militamos e atuamos muito para que a gente promova a qualidade de saúde, de vida para os nossos clientes, para os nossos pacientes, corrigindo, atuando, administrando a saúde dos nossos pacientes. Nesse contexto, as doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças não infecciosas, né, que acometem a população de maneira geral, O senhor está sem som, doutor Rui. Doutor Rui, me ouve? Nós não estamos te ouvindo. Acho que a conexão dele tá parada, Juraci. Travou ele ali, olha, pode ver pela e a imagem. gente destaca diabetes, hipertensão, doenças Doutor cardiovasculares. Rui, tá. Doutor Rui, se o senhor puder voltar um pouquinho, porque a sua conexão travou e nós ficamos sem ouvir o senhor. E caiu, Denise? Eu voltei. Vocês me ouvem?
Agora sim, agora sim. Perdão, eu tenho duas redes Não, aqui sem em problema. casa. Se cair mais uma vez, eu vou mudar lá para a minha sala e vou acessar pela outra rede. Eu estou Tá, aqui no escritório e normalmente tá, não cai. tá. Doenças crônicas não transmissíveis. Estamos aí? Sim, Estamos. estamos. O estilo de vida nosso aqui do século XX, XXI, ele colabora muito para o aparecimento de doença crônica não transmissível. O hábito de fumar, a adoção de dietas não saudáveis, que acabam por levar à obesidade, o sedentarismo, indivíduos que não fazem atividade física, isso tudo são fatores de risco para a doença crônica e representam aí quase 80% de todas as mortes no mundo até o começo deste ano de 2020. Falando um pouquinho rapidamente sobre as principais doenças crônicas não transmissíveis, que provavelmente acomete muitos de nós, eu, por exemplo, sou hipertenso controlado, disse que o indivíduo é hipertenso quando ele tem a pressão sistólica acima de 140, ou seja, 14, e a diastólica acima de 90, 9. Né? 14 por 9 para cima é hipertensão. Mas o normal é você ter a pressão 12 por 8 ou menos. Entre 12 e 14 é considerado pré-hipertensão. Então, por esses números, mais ou menos, a gente já classifica o indivíduo, se ele é hipertenso ou não. Com relação a indivíduos idosos, eu sei que eu tenho na minha plateia aqui pessoas com mais de 50 anos, com bastante experiência de vida, né? E algumas sociedades de hipertensão, a europeia, a americana, consideram que para o indivíduo acima de 65 anos, 60 anos, o aceitável seria até 15 por 9. Algumas sociedades dizem que tem que ser até 14 por 9 como sendo normal. E naqueles indivíduos acima de 80 anos de idade, eu não sei se eu tenho algum aí na plateia, seria considerado normal até 15 por 9, exceto se esse paciente tiver também diabetes ou também doença renal crônica, nesse caso teria que ser até 14 por 9. Com relação ao diabetes, que é uma outra doença que acomete muito a população, o normal da nossa glicemia, do nosso açúcar no sangue é até 99. Eu acho que todo mundo já sabe isso, eu só estou revisando aqui rapidamente. Mas para eu considerar um indivíduo portador de diabetes, existem alguns critérios da Sociedade de Endocrinologia, né, de diabetes, que diz que eu tenho que ter uma glicemia de jejum acima de 126, ou uma glicemia colhida 2 horas após a refeição, acima de 200. Ou aquele marcador chamado hemoglobina glicada, que é um marcador que é estável, que marca o último mês do metabolismo da glicose, ou até mais, teria que estar acima de 6,5% para eu classificar o indivíduo como sendo diabético. Mas lembro que o normal da glicemia é até 99. Então, entre 100 de glicemia e 125 é considerado pré-diabetes, que é uma situação de intolerância à glicose. Então, muita gente também da população se enquadra aí nessas faixas. A ponto de, daqui a pouco eu vou mostrar um trabalho aqui que mostra quanto maior a idade do paciente, da pessoa, maior a prevalência do diabetes na população. Um outro determinante de doença crônica não transmissível, de doença cardiovascular, de doença renal, é o colesterol, nosso velho conhecido colesterol, e o triglicérides também, principalmente colesterol. Então, o normal é até 200, para a grande maioria da população que tem algum fator de risco. Acima de 200 miligramas já seria alteração do colesterol. Com relação às frações dele, o mau colesterol, que é o LDL, que é o formador de placas nos vasos, né? Ele tem que estar menor que 100.
o HDL, que é a proteína de alta densidade, que é o chamado bom colesterol, tem que estar acima de 40 no homem, acima de 50 na mulher. E os triglicéridos têm que estar abaixo de 150, acima disso também é alteração. E nesse contexto dos principais fatores, já há vários anos, se classifica uma síndrome clínica chamada síndrome metabólica, que é constituída por esses itens, né, que eu citei ainda há pouco, né, o colesterol, triglicéridos, pressão arterial, a glicemia de jejum e a obesidade do abdômen. São 5 itens que compõem o chamado síndrome metabólico, e se um indivíduo atender a pelo menos 3 desses itens, tiver positivo pelo menos 3 desses itens, esse indivíduo já tem a chamada síndrome metabólica, que é muito comum na população. Então, em relação à obesidade abdominal, para vocês terem uma ideia, os homens que tenham uma cintura medida com fita métrica, né, uma barriga, uma circunferência da barriga maior que 94 centímetros, já seria obesidade abdominal. Ela é associada a maior risco cardiovascular, segundo vários estudos muito sérios. Com relação às mulheres, já seria acima de 80 centímetros de circunferência abdominal. Não é muito difícil atingir esses números, especialmente agora em quarentena. Com relação ao triglicerídeo, se estiver acima de 150, né? O bom colesterol abaixo de 40 no homem ou abaixo de 50 na mulher, também é um fator. Com relação, tem alguém me riscando aí, com relação à pressão arterial, se tiver acima dos níveis de normalidade também, ou se o paciente já tiver acima de 13 de sistólica, mas que faz tratamento clínico, esse paciente já que toma remédio para pressão, ele já preenche esse critério. E a mesma coisa em relação à glicemia, tem que estar abaixo de 100, né, até 99, entre 100 e 125, ou se ele já faz tratamento para diabetes, usa remédio, está controlado, ele também preenche esse critério. Então, essa síndrome metabólica, esses distúrbios de colesterol, glicemia, etc., eles levam a entupimento das artérias como uma das complicações sérias. Então, leva à deposição de placas de gordura, aqui ó, nesse desenho, mostrando vasos sanguíneos sendo entupidos, né, por placas de gordura. E isso pode e leva à isquemia dos órgãos, até um infarto, um AVC, a complicação cardiovascular. Com relação à prevalência de diabetes, só para terminar esse assunto aqui, a prevalência média, ou seja, a porcentagem de pacientes com aquela doença numa determinada população, num determinado momento, no Brasil, o diabetes é de 7,6% da população. E a hipertensão, na média, 30% da população. Quanto mais idade tiver o paciente, acima de 60 anos de idade, a prevalência da hipertensão é de 49% da população. Com relação ao diabetes, esse estudo é publicado agora em 2018, que avaliou a prevalência do diabetes no Brasil. Vejo aqui, tanto para homens quanto para mulheres, quanto maior a idade dos pacientes, maior a prevalência do diabetes, que saiu lá de menos de 5% lá com 35 anos e vem aqui para 20%, 22% acima de 65 anos de idade. Então, principalmente diabetes, hipertensão e essas outras situações metabólicas colaboram muito para o surgimento da doença cardiovascular, que colabora para o aparecimento da doença renal. Lembrem-se que os rins e o coração estão interligados pela circulação. Eles andam de mãos dadas. Os fatores de risco que levam à doença cardiovascular levam à doença renal também. E a doença renal crônica, por sua vez, ela é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. O processo de envelhecimento, né, que
acomete, e queira Deus que acometa a todos nós, que nós vivamos muito, né? Porque o tratamento para o processo de envelhecimento nós não queremos, né? Todos queremos viver muito. Existem fatores genéticos, existem alterações fisiológicas que vão levando à esclerose das artérias, a processos de isquemia, e que pode culminar com a doença renal crônica. Isso é um processo natural do envelhecimento, como acontece com outros órgãos. Mas, se além disso, associado ao processo de envelhecimento, eu tiver uma dieta inadequada, errada, não saudável, eu estiver submetido a toxinas, entenda aí toxina como medicamentos que possam ser tóxicos para o rim, como anti-inflamatório, contraste, etc., ou processos infecciosos no rim frequentes, né? Isso pode agravar esse processo de evolução para a cronificação do rim. Da mesma forma, a hipertensão e o diabetes são todos fatores de comorbidade que nós chamamos. Com relação à pirâmide etária do Brasil, o estudo populacional baseado nas faixas etárias, a população brasileira está envelhecendo. Esse gráfico do IBGE, agora publicado em 2020, mostra que, comparando 2012, do lado esquerdo da tela, com 2019, agora do lado direito, perdão, em cores, 2012, verde clarinho, do lado direito é mulher, do lado esquerdo é homem. E verde escuro, 2019, nós observamos que a partir de 35 anos de idade aqui houve uma inversão, né? Começou a ter mais pessoas com 35 anos ou mais agora em 2019 do que em 2012, mostrando que a população brasileira está envelhecendo. Veja aqui, com 80 anos ou mais, tem, na verdade, mais mulheres com 80 anos ou mais do que homens, mas em ambos os sexos tem mais pessoas aqui em verde escuro que em verde claro, que é o dado referente a 2012. Então, nesses 7 anos de evolução, a população envelheceu, está envelhecendo. A distribuição por faixa etária da população, segundo o IBGE, aponta para essas percentagens aqui. E cerca de quase 16% da população brasileira está acima de 60 anos de idade. Se eu considerar a população de hoje, que eu peguei no IBGE, 211.816.000 pessoas, hoje é a projeção do IBGE, eu teria algo em torno de 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos hoje no Brasil. Em termos de expectativa média de vida, aqui um dado de 2018, no Brasil as mulheres têm uma expectativa média de vida de 80 anos, né, 79,9 anos, e os homens de 72,8 anos, 73 anos. Então tem aí uma diferença, as mulheres em média vivem 7 anos a mais do que os homens. As mulheres se cuidam mais, as mulheres seguem mais tratamentos, as mulheres se expõem menos a riscos, pelo menos em termos populacionais, e vivem mais do que os homens. Então, idosos, diabéticos, hipertensos são grupos de maior risco para a doença renal crônica. Então, vamos falar rapidamente um pouquinho sobre os rins, para quem ainda não sabe tudo sobre eles, e deve saber tudo sobre seus rins, que são órgãos muito importantes. As principais funções são excretar produtos do metabolismo, né? O rim excreta a ureia, a creatinina, qualquer medicamento que você tome, a maior parte desse medicamento é eliminado do corpo através dos rins. Então, o rim é um filtro do nosso sangue. Ele também equilibra a quantidade de água do nosso organismo, e vai determinar se você vai urinar mais ou menos, vai perder mais ou menos água do organismo. Claro, você perde também pelo suor, pela respiração, mas a maior quantidade da água é perdida pela urina. E, portanto, ele é o principal regulador da quantidade de água e, consequentemente, do sódio do organismo. Ele equilibra também o potássio, o cálcio, o fósforo, os principais íons do nosso corpo.
ele equilibra a nossa acidez, o equilíbrio do ácido do nosso organismo, é o rim também que faz isso. Ele produz hormônios, aí tem gente que não sabe isso, mas o rim é o responsável pela forma funcionante, ativa da vitamina D, a forma 1,25 vitamina D. A gente toma o sol, a nossa pele converte colesterol no precursor da vitamina D, esse precursor passa lá no fígado, sofre uma transformação química, mas ainda não funciona, e aí ele passa no rim e tem uma enzima no rim que ativa essa vitamina D, tornando ela funcionante. E aí a vitamina D, tão falada ultimamente, né, ajuda na imunidade, no metabolismo ósseo, aqui principalmente, ela depende do rim para funcionar corretamente. O rim produz a renina, é um hormônio que interfere com a pressão arterial. O rim produz a eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea nossa, lá dentro do nosso osso, a produzir os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então, um rim com deficiência não produz direito esse hormônio e o paciente começa a ter anemia, que é uma complicação da doença renal crônica. Então, como causa de doença renal, eu estou sendo bastante insistente nas causas, porque é muito importante essa informação. A gente cita a hipertensão aqui no Brasil, a primeira causa de doença renal crônica é a hipertensão. O diabetes, as nefrites, as inflamações no rim. E temos outras causas genéticas, como rins policísticos, temos as obstruções do fluxo de urina pela próstata, por cálculos, por tumores, que também pode causar doença renal. Mas as principais causas, diabetes e hipertensão. A doença renal crônica ela tem vários estágios de classificação. Ela vai desde o estágio 1, quando ela tem uma filtração do rim de 90 ml por minuto, isso é normal. Estágio 2, entre 60 e 89 ml por minuto. Estágio 3, 30 a 59. Estágio 4, 15 a 29. E o estágio 5, que é o estágio terminal da função do rim, o estágio grave, severo, está filtrando menos de 15 ml por minuto. Isso é volume, né, de filtração. A gente traduz para o paciente mais ou menos como porcentagem, não é exatamente a porcentagem, porque o normal é acima de 90, não é 100. Mas o paciente tem uma ideia já da sua porcentagem de função com essa classificação. E isso é facilmente classificável através de exame de sangue, da creatinina, ou do exame de urina de 24 horas, e o médico vai conseguir estadiar em que grau de função o paciente se encontra. Lógico, nos estágios iniciais ele não tem dor, não tem sintoma nenhum, a doença renal não dói, mas nos estágios 4 e 5, que são os severos, aí sim ele começa a ter uma série de manifestações clínicas. A doença renal se comporta como um grande iceberg, né? Então, a maior parte dela está aqui submersa, está escondido, o paciente não tem sintoma, não tem sinais, e ele só começa a apresentar sinais e sintomas a partir do estágio severo, estágio 4. E no estágio 5, o estágio terminal, ele já normalmente vai precisar ir para a hemodiálise. Então, nós, médicos, e a gente sempre batalha para que os casos sejam diagnosticados aqui nas fases iniciais, estágio 1, estágio 2, que é quando é possível fazer, estágio 3 também, adotar estratégias para que pare de progredir essa doença renal ou ela progrida mais lentamente ao longo da vida. Quando a gente já recebe um paciente no estágio 4 para o estágio 5, aqui com menos de 15% de função, aí só nos resta colocar o paciente em tratamento com hemodiálise. Então, a doença renal crônica ela é uma doença que eleva muito o risco cardiovascular também do paciente. E o paciente renal crônico ele morre 10 a 20 vezes mais do que na população geral por causa cardiovascular, morre de infarto ou de AVC. A doença renal, como eu disse, também está ligada ao distúrbio mineral ósseo nesse paciente. Ela altera o cálcio, o fósforo, a vitamina D e esse hormônio chamado paratohormônio,
e isso leva à doença nos ossos. O osso fica fraco, tem distrofia, tem dor, pode ter fratura óssea, calcificações em local que não devia e enfraquece o osso. Então, a doença óssea da doença renal é muito frequente também. E quando o indivíduo chega no estágio 5, né, que é o estágio terminal do rim, da função do rim, ele desenvolve o que nós chamamos de síndrome urêmica. Ele acumula as toxinas urêmicas, das quais a uremia é a principal delas, a ureia, que é um composto de nitrogênio que tem uma ação tóxica para o organismo e que no rim, que não funciona direito, vai se acumulando. Conforme essas toxinas vão se acumulando, elas causam prejuízo de funcionamento, alteração no funcionamento do corpo todo. Aqui nesses quadradinhos eu cito os principais órgãos e sistemas comprometidos pela doença renal na fase 5 severa. Alterações neurológicas, alterações cardiovasculares, como eu já disse, alterações hematológicas, principalmente a anemia, pode ter alteração nos nervos das pernas, nos nervos chamados nervos periféricos, alteração na pele, fica seca, descamativa, com coceira frequente, pode calcificar a conjuntiva no olho, altera endocrinologicamente, leva ao hiperparatireoidismo com excesso de paratormônio, pode prejudicar mais ainda o colesterol, triglicérides, pode causar atrofia dos testículos nos homens, alteração nos ovários da mulher, alteração na menstruação, no ciclo menstrual, causa desnutrição, acelera a aterosclerose, pode causar o comprometimento do pulmão, com edema de pulmão, com pleurite, inflamação da pleura do pulmão. E no estômago, intestino, pode causar gastrite, sangramento digestivo, perda de apetite, náusea, vômito. Ou seja, a síndrome urêmica é muito importante em uma situação grave e que compromete o corpo todo. Nessa fase, o rim não consegue eliminar as toxinas. Então, a única maneira de eliminar as toxinas do organismo é através da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Aqui, uma foto de alguns pacientes fazendo diálise lá na nossa clínica de diálise, onde eu fazia parte até recentemente, durante uma sessão que dura, em média, 4 horas, 3 vezes por semana. Essas máquinas, elas limpam o sangue, filtram o sangue, é colocada uma agulha na veia do paciente aqui, que tira o sangue, leva lá para a máquina, filtra e devolve o sangue por outra agulha, e o paciente fica fazendo isso durante 4 horas, 3 vezes por semana. Uma opção à hemodiálise é a diálise chamada peritoneal, onde a gente infunde um líquido especial, um soro, lá na cavidade do abdômen do paciente e depois drena através desse catéter que é colocado cirurgicamente na barriga do paciente. Esse procedimento é mais lento e depende da própria filtragem dos órgãos internos, lá do peritônio do paciente na cavidade do abdômen. Então, é preciso que se faça durante 8 horas a 10 horas todo dia. Esses pacientes fazem esse tratamento em casa durante 8 a 10 horas de noite, toda noite. No Brasil, eu não sei se vocês estão vendo aqui no canto da tela, então, nós terminamos 2019 com quase 140 mil pacientes fazendo diálise aqui no nosso país. Isso é dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia, um censo de 2019, publicado agora em 2020. Terminamos o ano com 139.691 pacientes fazendo diálise. Lembrando que quem faz diálise, hemodiálise, é o paciente que está no estágio 5, naquele estágio severo da doença renal. Existe cerca de 20 outros pacientes para cada um que está nesse estágio,
com algum outro grau de doença renal, no estágio 4, estágio 3, estágio 2, na população geral. Em termos de distribuição por faixa etária, 35,5% dos pacientes tinham mais de 65 anos de idade, ou seja, quase 50 mil pessoas acima de 65 anos de idade fazendo diálise no final de 2019. O diagnóstico de base principal era hipertensão e diabetes, 34% hipertensão, 32% de diabéticos. São as duas principais causadoras da doença renal dialítica desses pacientes, segundo o censo. A alternativa à hemodiálise é o transplante de rim. Em 2019, nós tivemos 6.283 transplantes, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, dado oficial deles. Mas tivemos 140 mil pacientes fazendo hemodiálise. Então, a curva de crescimento do transplante de rim no Brasil ela cresce muito lentamente e não vai alcançar todos que precisam de um rim para transplantar. Existe uma fila enorme de pessoas que esperam 4, 5 anos ou até mais por um órgão. E veja, desses 6.200 transplantes que tivemos no ano passado, 5.210 foram rins de doadores falecidos, cuja família autorizou o transplante. E apenas 1.073 de doador vivo. Existem dois tipos de doadores de rim. Como as pessoas têm 2 rins, nascem com 2 rins, uma pessoa saudável pode doar um rim e ela continua vivendo bem normalmente com um só rim. Ela poderia doar um rim em vida. Ou existe aquele doador que, após o falecimento dele, enquanto em morte cerebral, a família autoriza, o paciente queria ser um doador, a família autoriza e aí é doado o rim. A maior parte dos transplantes no Brasil vem de doadores falecidos. A taxa de mortalidade média anual em 2019 entre os pacientes que faziam diálise foi de 18%. Então, a cada 100 pacientes, 18 faleciam ao longo de um ano. Então, a doença renal crônica é séria, é uma doença é um verdadeiro problema de saúde pública no mundo todo, não é só aqui no Brasil, e ela cresce 8% ao ano. A prevalência média dela aqui no Brasil, segundo o censo de 2019, era de 66 pacientes para cada 100 mil pessoas. Então, se você considerar que Mogi das Cruzes, vai dar em torno de 300 e poucas pessoas, que é mais ou menos o que nós temos hoje em diálise aqui em Mogi. Mas vejam um detalhe, aqui na Alemanha a prevalência é 120 por cada 100 mil pessoas, nos Estados Unidos 160, no Japão 200 para cada 100 mil pessoas. O que eu chamo a atenção aqui dos senhores? Países ricos e mais desenvolvidos que o Brasil têm mais pacientes apresentando doença renal crônica estágio 5, né, na fase dialítica, do que o Brasil. Por que isso? Dinheiro e modernidade prejudicam o rim? Não é isso, não é essa a interpretação. Nós só podemos concluir que aqui no Brasil, devido às dificuldades do sistema público de saúde, principalmente, a problemas sociais e econômicos, a maior parte dos pacientes que têm doença renal não estão sendo diagnosticados. Então, eu tenho aqui uma prevalência menor do que países mais adiantados. Lá no Japão, nos Estados Unidos, se diagnostica mais, o paciente consegue chegar mais no sistema de saúde para ser diagnosticado e tratado. Uma boa parte de renais crônicos estágio 5 aqui no Brasil estão morrendo aí nos pronto-socorros ou até em casa por infarto e por AVC, que são as principais causas de óbito neles, sem o diagnóstico da doença renal. Então, a prevenção é uma necessidade para esses pacientes e fazer um rastreamento dos casos de doença renal é obrigatório na população, penso eu. E não é difícil fazer esse rastreamento populacional da doença renal.
a princípio, 2 exames simples e não caros, são exames baratos de fazer, qualquer laboratório faz. É a pesquisa da proteína na urina, chamada proteinúria, e a dosagem da creatinina no sangue, que permite a gente estimar aquela taxa de filtração do rim. E aí, com isso a gente sabe como que está funcionando o rim. São exames baratos e é feito hoje em qualquer laboratório aí com recurso. E quem que deve fazer essa triagem especialmente? Aquelas pessoas que são de grupos de risco, né? Principalmente os diabéticos, os hipertensos, as pessoas que têm história na família de doença renal, ou que tem alguma outra doença que afete os rins e que pode estar evoluindo com perda de função. Então, essas pessoas preferentemente têm que fazer periodicamente dosagem da creatinina, da proteína na urina. E, claro, uma vez estabelecido o diagnóstico e o risco de ter a doença renal crônica na fase mais severa, é preciso que se adotem estratégias para retardar essa progressão da doença renal. Como? Simples, não tem nenhuma novidade nisso, é quase que óbvio, né? Nós temos que controlar aqueles fatores de risco. Então, controlar bem a glicemia de jejum, né? Não ficar diabético, os diabéticos não ficarem descontrolados. Quanto mais descontrolado tiver o diabetes, mais o rim sofre. Cerca de 40% de todos os diabéticos vão ter doença renal crônica. Lembrando que o diabetes não afeta só o rim, ele afeta o olho, afeta os nervos, afeta a circulação, né? Alguns pacientes evoluem até para amputação de membros. Então, controle do diabetes é muito importante. Controlar a pressão arterial, né? A hipertensão descontrolada, ela progride com doença renal crônica, aumenta o risco de doença cardiovascular, de infarto, de AVC. Adotar uma dieta adequada. Muitos estudos já provaram que se eu comer muita proteína de origem animal, eu sobrecarrego o meu rim. Então, aqueles carnívoros que comem muita carne, que fazem churrasco todo dia, cuidado. Não se deve ingerir proteína animal em demasia. Tem que comer a quantidade adequada, né? Então, indivíduos que já tenham graus de doença renal devem fazer uma restrição proteica, limitando a 0,8 gramas por quilo de peso por dia, ou nos estágios severos da doença renal, a 0,6 gramas por quilo de peso por dia. Ele não deve ficar sem comer carne nenhuma, mas deve comer com moderação. Eu digo a carne, mas são todos aqueles produtos de origem animal, queijo, leite, ovos, etc. Nos estágios severos, é sempre útil que uma nutricionista também oriente essa dieta adequadamente. Uma outra estratégia é reduzir o risco daquela doença renal crônica progredir, é o que nós chamamos de agudização. Ela vem num certo estágio, aí por algum motivo ela piora rapidamente. Uso de remédios que agridem o rim, e eu destaco os anti-inflamatórios, que são bastante tóxicos para os rins, isso acho que todos vocês já sabem. Alguns tipos de antibióticos, quem for fazer exame radiológico que usa contraste na veia, esse contraste prejudica o rim também. Então, é preciso ter muito cuidado no uso dessas substâncias, só usar se realmente necessário, evitar a automedicação, sempre consultar o médico, se aquele médico não souber fazer o diagnóstico da doença renal, consultar um médico da área, né? Cuidado, a rede social hoje está uma praga que dissemina a automedicação. Cuidado, a sua saúde interessa principalmente a você. Cessar o tabagismo, parar de fumar. Está mais que provado já que o cigarro é um agressor do rim. Mudar o estilo de vida, se a pessoa tiver um estilo de vida desregrado, não saudável, né? Então, praticar atividade física com regularidade, adotar a dieta saudável.
e tratar, né, as suas patologias, a hipertensão, o diabetes, o colesterol, o ácido úrico, etc., adequadamente. Nem todo indivíduo que toma remédio para pressão está controlado. Então, é preciso, não basta só consultar o médico e tomar o remédio, tem que controlar a pressão, né, efetivamente. Da mesma forma, o diabetes. E reduzir o risco da agudização, como eu falei, evitar a situação chamada hipovolemia. Hipovolemia é falta de líquido no corpo, falta de líquido circulante. Então, evitar a desidratação. As pessoas precisam tomar água, né? Precisam ficar bem hidratadas. E cuidado, não é bebida alcoólica, não, é água mesmo. Não é refrigerante também, não, muito menos diet, é água. Ou, eventualmente, sucos, chás naturais. Cuidado com as drogas nefrotóxicas, especialmente pessoas que já têm dores articulares, osteoartrose, etc. De vez em quando tem muita dor, tem que tomar anti-inflamatório. Então, nesse caso, deve usar por curto espaço de tempo e a menor dose possível. Não façam uso prolongado de anti-inflamatórios, que isso vai prejudicar o rim. Evitar obstruções ao fluxo urinário, aqui um toque para os homens, né? Após 50, 60 anos de idade, todo homem sofre aumento da próstata. A uretra passa por dentro da próstata. Quando a próstata cresce muito, ela obstrui a passagem de urina, às vezes até prende a urina. Isso pode prejudicar ainda mais a função do rim. Então, precisa consultar todo ano o urologista para ele avaliar a próstata e tratar a próstata se ela ficar grande. Cálculos renais também podem obstruir o fluxo. Então, cuidado, não ficar obstruído, né, na urina por muito tempo. Controlar infecções de urina de repetição, que ficam causando sintomas frequentes, isso precisa ser corrigido. E, quando for tomar contraste, num exame radiológico, usar a menor quantidade possível e fazer uma função renal antes, né, dosar uma creatinina antes de fazer esse contraste para saber se pode tomar o contraste ou não. Como eu disse, parar de fumar, tem vários estudos aqui que falam que o cigarro causa lesão renal. A obesidade, vários estudos correlacionam obesidade com síndrome metabólico, né, com aumento de colesterol, glicemia, hipertensão e, consequentemente, maior risco para desenvolver doença renal e doença cardiovascular. Então, temos que evitar excesso de açúcar na nossa dieta, evitar excesso de sal na nossa dieta, né, reduzir a ingesta diária de sódio para cerca de 4 gramas por dia, o que dá em torno de 6 gramas de sal de cozinha por dia. Veja, não é pouco, mas também não é muito. O excesso de sal piora a hipertensão, faz retenção de líquido, faz retenção de sódio, sobrecarrega o rim. Praticar atividade física, se possível, né? A gente está vivendo agora alguns meses atípicos, mas isso vai passar e a gente vai voltar a fazer atividade física regular lá fora. Então, exercitar o corpo, adotar uma dieta adequada, né? Variar a dieta, usar uma dieta saudável, né? Sem excessos, evitar o excesso de estresse. Nós estamos vivendo na pandemia agora, na quarentena, e muita gente estressada, o que é natural, né? Mas temos que adotar estratégias para diminuir o estresse. Estudos já correlacionaram aumento de estresse emocional com piora mais rápida da doença renal, porque piora o controle do diabetes, piora o controle da hipertensão, da taquicardia, a pessoa dorme menos, e isso tudo repercute na saúde como um todo e também na saúde renal. Eliminar os excessos, os pneuzinhos, né? Nós vimos lá o estudo da gordura abdominal, principalmente. Não é fácil, eu sei que agora está todo mundo sedentário, forçado a diminuir suas atividades físicas, mas, como eu disse, esse período vai passar. Então, quanto mais acúmulo de tecido gorduroso no organismo, maior o risco cardiovascular e renal. Isso é incontestável após
muitos estudos que já provaram isso. Bom, e a gente vem administrando isso tudo no nosso planetinha aqui perdido, 7,7 bilhões de pessoas hoje habitam o nosso planeta. E a gente já tinha problemas demais, não é? Muitas doenças, a doença renal crônica crescendo, as doenças cardiovasculares, a fome, a guerra, e eis que surge um novo vírus de um velho conhecido, que é o coronavírus, e que bota esses 7 bilhões de pessoas de joelhos de novo e sob ameaça. Sem querer ser fatalista, a humanidade está passando novamente por uma pandemia, já fazia mais de um século isso, e isso tem causado grandes transtornos na vida de nós todos e infelizmente, tem causado morte de pessoas. Eu não podia terminar a minha apresentação sem falar rapidamente sobre essa pandemia da Covid-19, que é o nome da doença. O vírus é o SARS-CoV-2, que é o coronavírus 2, né, que é o novo coronavírus. Dados de ontem, que eu peguei hoje cedo, no mundo, 14 milhões... Alguém está com... Ótimo. No mundo, 14.971 casos, com 618 mil óbitos até ontem. Isso dá mais do que a população de Mogi no mundo. No Brasil, dados de ontem, Ministério da Saúde, que é um número abaixo do real, parece, mas é o oficial, 2.227.514 casos, com 82 mil óbitos. É quase 3 Guararemas de população, só de óbitos oficiais confirmados. No estado de São Paulo, 439 mil casos positivos, é uma população de Mogi inteira, com 20.532 óbitos confirmados até ontem. É muita gente. Em Mogi das Cruzes, para quem não tem esse dado, até ontem, 3.286 casos positivos confirmados, com 226 óbitos. O Mogi está tendo uma média móvel diária de 2, 3 óbitos. É bastante, né? A gente não pode aceitar isso como sendo normal. Nesse estudo aqui do portal Transparência, vocês acham facilmente na internet, que pegou dados da Central Brasileira de Registro Civil, que registrou os óbitos, pegou os atestados de óbitos registrados no Brasil do período de 16 de março a 18 de julho, e dados somente de cidades que tinham mais de 50 óbitos nesse período, né? E distribuiu por faixa de idade, analisou por faixa de idade esses óbitos, e vejam aqui, a partir de 60 anos cresce muito essa curva azul aqui, masculino, morre muito, a curva roxa, a barra roxa, sexo feminino. Então, isso vários estudos têm apontado, né? O sexo masculino tem tido mais óbitos, e as pessoas com mais idade têm tido mais óbitos. E veja, essa maior barra aqui é na faixa entre 70 e 79 anos, que apresentou o maior número de óbitos. Mas tem óbitos em todas as faixas de idade, os senhores já sabem disso. Ainda o portal Transparência mostra que no mês de junho que passou, nós tivemos 125 mil óbitos de todas as causas no Brasil. Todas as causas foram 125 mil pessoas, 1.000 registros de atestado de óbito, de acordo com essa Associação de Registro de Pessoas Naturais do Brasil. E esse número, 125 mil casos de óbito, foi 22% maior do que junho do ano passado, quando não tinha epidemia. Só com relação aos óbitos por Covid, essa mesma trabalho mostra que em junho foram 24 mil casos só de Covid, confirmado lá no atestado de óbito.
e isso foi maior que todas as causas cardiovasculares juntas, todas as causas de óbito cardiovascular juntas. Então, não é uma gripe, né? Não é uma gripezinha, é uma doença muito perigosa. O coronavírus afeta o rim, eu estou terminando já, só para citar o rim. Aqueles pacientes que têm Covid-19, que vão para a UTI, ou seja, na fase grave do Covid-19, a maior parte, felizmente, 80% evoluem com poucos sintomas, de uma forma leve, ou, eventualmente, pode até não ter sintoma, mas 20% dos pacientes precisam ser internados, né, em média. E desses, uma parte é muito grave, que vai para a UTI. Desses pacientes que vão para a UTI, a insuficiência renal aguda, a injúria renal aguda, ocorre em 40% a 60% desses pacientes. E nesses pacientes que vão para a UTI, que fazem injúria renal aguda, 20% a 30% precisam fazer hemodiálise durante a internação na UTI. Eu tenho um colega médico de São Paulo, colega da minha turma de faculdade, ele ficou 40 dias na UTI lá do hospital em São Paulo, ele fez diálise durante 30 dias, ele pegou Covid, né? Ele saiu essa semana da UTI, graças a Deus, mas existem situações muito dramáticas. A mortalidade desses pacientes que vão para a UTI e que têm insuficiência renal aguda é de 33%, quase 34% dos casos. A cada 100 pacientes, quase 34 pacientes morrem. Então, é uma doença de alta mortalidade, uma doença que pode evoluir muito gravemente. Só nos resta, até esse presente momento, dia 23 de julho de 2012, recomendar: pratique o distanciamento social, pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas. Se puder, fique em casa o mais possível, só saia estritamente necessário, porque nós só vamos estar realmente seguros, né, contra essa doença Covid-19 depois que tivermos vacina eficaz e disponível, porque não adianta ter só a vacina, mas a população vai ter que ter acesso a essa vacina. E isso ainda demora um pouco. E usar a máscara. E usar a máscara de maneira correta, né? A máscara não é para ser usada no pescoço, nem no queixo, nem debaixo do nariz, só tapando a boca. É para tapar a boca e nariz e não ter fresta. É o uso correto da máscara, isso um monte de estudos já provaram. Como esse nosso amigo aqui, ajustando a máscara corretamente. Muito obrigado pela atenção. Eu paro por aqui a apresentação, mas eu estou aberto agora a eventuais perguntas dos senhores. Estou à disposição. Doutor Rui, obrigada pela sua palestra, realmente maravilhosa. E eu vou passar, então, rapidamente, né? A Denise vai fazer aí o controle e vai passar quem tiver pergunta para o doutor Rui. Denise, você já pode daí pedir para abrir o microfone de quem for fazer a pergunta e, por gentileza, sempre que fizer a pergunta, depois quando terminar, não esquecer de fechar o microfone. Obrigada. Deu erro de conexão aqui, está me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo também, estou vendo vocês. Sim. Tá ok. Neste momento, quem acenou aqui, que levantou a mãozinha pelo sistema, foi a Cris Greco. Tá, Cris? Por gentileza, abre o seu microfone e faz a pergunta para o doutor Rui. E os que estão levantando a mão pela tela, eu vou dar uma passada e vou vendo, tá? Pode fazer, Cris, a pergunta. Bom, agradecer, né? Nem precisa agradecer, que isso é um aprendizagem sem preço. Agradecer a Juraci. Agora, uma dúvida que eu tenho. Quando a pessoa está internada e ela faz hemodiálise devido ao Covid, quando ela sai, ela vai precisar ou o rim dela recupera? Oi, Cris, obrigado pela pergunta. A gente tem observado que, na grande maioria dos casos, a insuficiência renal ela é chamada de insuficiência renal aguda. Ela dura, em média, 2, 3,
tem pacientes até 4 semanas, como esse meu colega, e o rim recupera. Conforme ele melhora daquele quadro de sepse, ele faz um quadro de choque séptico, muitas vezes. E o rim ele sofre tanto pela ação direta do vírus, está demonstrado isso, o vírus SARS-CoV-2, ele ataca o túbulo do rim, os microtúbulos, alguns dizem que ele ataca também os glomérulos, e ele faz uma injúria renal por isso. Mas o rim também sofre pelo choque séptico, que é uma infecção, uma inflamação sistêmica que a COVID provoca. Então, depois que você consegue tratar esse choque séptico, que é uma situação grave, normalmente o rim recupera. Existe uma população, e na clínica de diálise de Mogi, nós já tivemos 21 casos de positivos dentre os pacientes que dialisam, infelizmente com 5 ou 6 óbitos, se eu não me engano. O renal crônico também pode pegar. Aquele paciente que já faz diálise de rotina, ele pode pegar a COVID e é uma situação grave também. Mas aqueles que não tinham problema renal, pegaram a COVID, fizeram insuficiência renal grave, porque a insuficiência renal não aparece no estágio leve da COVID, aparece na forma grave. Uma vez tratado da forma grave, ele recupera. Eu não tenho, entre os meus pacientes que eu tenho acompanhado, nenhum precisou continuar fazendo diálise, mas isso é possível. A injúria renal aguda, na maior parte das vezes, ela recupera em um mês e pouco. Ok? Denise? A próxima pessoa é a dona Terezinha Zugaibe. Dona Terezinha, por gentileza, pode fazer a pergunta para o Dr. Rui, ele está à escuta. Boa tarde, doutor. Eu tenho 81 anos, sou diabética, faço controle com remédio. E eu tenho uma dúvida do seguinte. Sim. Às vezes, quando eu faço xixi, a urina é amarelo ouro. A mais à noite, quando eu faço, sai um clarinho, bem clarinho mesmo. E eu gostaria de saber por que é assim? Qual a diferença da urina muito clarinha? Ótima pergunta. O tom do amarelo na urina, na nossa urina, é determinado pela quantidade de água na nossa urina. Quando a gente está bem hidratado, tomou bastante líquido, água, a gente urina mais clarinho. Quando a gente está com menos água no corpo ou até desidratado, o amarelo fica forte, concentrado, amarelo escuro. Eu falo sempre que o ideal é urinar amarelo claro, da cor de um suco de abacaxi. Assim. Quando está uma cor de laranja bem intenso, está faltando água para a senhora, já precisa tomar mais água. É isso. Obrigada, doutor. Imagina. Juraci, você viu mais alguém que levantou a mão? Porque assim, para mim... tá, a Lu. A Lu, ela levantou a mãozinha. Lu, pode fazer a pergunta, o doutor está à sua escuta. Oi, doutor. Muito boa a sua palestra, viu? Obrigado. Muito interessante. Sempre é bom a gente saber tudo mesmo. Espero que tenham entendido tudo o que eu falei. Eu procurei usar uma linguagem mais simples, né? Simplificar os slides, mas às vezes eu acabo complicando muito. Se ficou dúvida, me perguntem. Tá bom. Eu tenho 2 perguntinhas. Uma, por exemplo, tem medicamento que você toma que dá cor na urina? Tem. Não tem? Porque, por exemplo, eu tenho osteoartrose na minha mão. Eu tomo um medicamento manipulado e o médico me avisou que a minha urina vai ficar mais amarelada por causa desse medicamento, né? Existe isso, né? Existe. Foi bom você colocar esse tema, né? Cor da urina. Aliás, nas minhas redes sociais eu vou até publicar um post essa semana sobre cor na urina. A urina, você está eliminando pelo rim toxinas e remédios, metabolito de remédio. Determinados remédios têm corantes artificiais e eles saem na urina e pode alterar a cor da urina ou para amarelo escuro, ou para azul, ou para verde.
Então, é importante, quando você olha uma alteração na cor da sua urina, a primeira coisa você tem que saber, será que foi algo que eu bebi? Será que foi algo que eu comi? Se você come determinados corantes naturais de alguns alimentos, também pode alterar a cor da urina. Então, sim, a cor da urina varia muito, ela pode representar uma situação de doença ou não. É importante que você esclareça bem por que, se você não tomou remédio nenhum, não tem nenhuma substância estranha com cor, um possível corante que tenha entrado no seu corpo e a urina mudou de cor, então aquilo pode refletir uma situação de doença ou, no caso do amarelo, desidratação. No meu caso, por exemplo, o médico já me avisou, né? Quando me deu a medicação, ele já me avisou. Aí eu já fiquei... E outra coisa, quando o homem ele tem problema de próstata, assim, problema sim, aumenta, ele toma remédio. Quando ele vai urinar, essa urina ela não sai toda, ela fica de gota, tem que ficar secando. Tem algum procedimento que faça eliminar isso? Existe procedimento, sim. O pessoal da urologia, e não somos nós nefros, né? São os uros. Quando o homem tem a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata, em alguns casos ocorre a transformação maligna, e aí é o câncer de próstata, e aí por isso a importância de todo ano avaliar a próstata depois de 50 anos de idade. Existem remédios que o urologista prescreve que ajudam a diminuir o tamanho da próstata e, portanto, diminui a obstrução do fluxo de urina, facilita a passagem da urina. Geralmente resolve. Quando não resolve, essa obstrução é importante a ponto de diminuir muito o jato de urina, aí precisa fazer uma cirurgia, ou colocar uma sonda antes e depois programar uma cirurgia de próstata. Então, tem solução. Bom. E se ficar obstruído muito tempo, pelo aumento da próstata, ocorrem duas coisas. Aumenta o risco de infecção na urina do homem, isso é importante, e aumenta o risco de piorar a função do rim, piorar a doença renal crônica, que dilata a via urinária para trás, né? A urina vem e fica represada ali, e para trás acaba dilatando a via, prejudicando os rins. Tá bom, muito obrigada, viu? Parabéns para o senhor. Obrigado, gostei muito do... Denise? A outra pessoa é o seu Armindo. Seu Armindo, por gentileza, pode fazer a pergunta. Doutor Júlio, o senhor está ouvindo? Estou ouvindo. Duas perguntas. Sim. Bom, na verdade, inicialmente, quero dar os parabéns pela apresentação. Muito obrigado. O que origina a hepatite B? E no meu caso, eu era doador de sangue e foi-me dito que eu tive contato com a hepatite B, mas o meu organismo combateu. Mas, em função disso, eu não podia ser mais doador. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre esse assunto. A hepatite B é provocada por um vírus, chamado vírus da hepatite B. Tem a hepatite A, tem a hepatite B e tem a hepatite C. Quando eu era aluno na faculdade, só tinha A e B, nos anos 80. E a gente chamava não A, não B, uma outra hepatite que não tinha exame ainda para fazer. Nos anos 90 surgiu o exame da hepatite C. E aí se descobriu que muita gente tinha hepatite C. E não tinha tratamento no começo. Agora, nos anos 2000, surgiram uma série de drogas, e nos últimos 5 anos tem esquemas de tratamento tanto da hepatite C quanto da hepatite B muito eficientes, inclusive bancados pelo SUS, né? Uma vez comprovado que aquela hepatite B ou C está evoluindo mal, o paciente precisa ser tratado e o SUS paga esse tratamento para a pessoa, com drogas de última geração. Então, se o senhor tem a hepatite B, o senhor está me contando isso, de longa data, é preciso que o senhor acompanhe com um médico especialista de fígado, né, para saber se a hepatite B ela pode ter duas evoluções. Ou ela fica da forma crônica e não causa problema,
na maior parte das vezes, mas numa pequena parcela ela pode evoluir provocando doença no fígado ao longo dos anos. Então, o médico, o hepatologista, vai conseguir fazer esse diagnóstico e determinar se o senhor tem que fazer o tratamento da hepatite B com essas drogas ou não. Ok? Só completando, só o meu entendimento. Foi-me dito que eu tive contato e meu organismo combateu a hepatite. E por esse motivo eu não podia ser mais doador. Está correto isso? O senhor tem anticorpo contra a hepatite B, né? Então o anti-HBC total seu é positivo, isso fica um anticorpo o resto da vida. Os protocolos de doação de órgãos, ou de sangue, tudo, eles normalmente na triagem, eles afastam pessoas que têm doença ou já tiveram doença crônica transmissível, né? Ou doença infecto-contagiosa. A hepatite B é considerada uma doença infecto-contagiosa. Então, pelo protocolo deles, o senhor não deveria, então, ser o doador, porque uma vez o senhor teve a hepatite B e ela está aí da forma crônica no seu organismo. Ok, muito obrigado. Próxima pessoa é a Maria Pupo. Maria, por gentileza, abre o seu microfone e pode fazer a pergunta para o doutor. Boa tarde, doutor Rui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do anti-inflamatório. Como é muito comum a gente passar numa consulta com algum problema de saúde e ser prescrito o anti-inflamatório para a gente. Eu gostaria de saber se, em qualquer dosagem ou tratamento prolongado, é que eles causam danos para os nossos rins. Se a toxina ou o princípio ativo dos anti-inflamatórios, eles não são eliminados pelo rim efetivamente em qualquer dose que a gente tome. Muito obrigada. Obrigado eu pela audiência e pelas perguntas. A questão do anti-inflamatório é um problema no mundo todo, né? E são drogas, tem país que você compra anti-inflamatório no balcão do supermercado, né? Eu, quando vou aos Estados Unidos, vai naqueles grandes supermercados, você acha caixinhas de anti-inflamatório. Então, a população usa aquilo que nem água. São os chamados painkillers. São os analgésicos, tiram dor, é muito usado no mundo todo. Mas eles cobram um preço do organismo. Os anti-inflamatórios, eles causam uma diminuição da perfusão no rim, chamada isquemia, né? E se for usado muito tempo, ou numa dose alta, ou se o paciente estiver desidratado previamente, ou se o paciente já tem um grau de doença renal, que o rim já não funciona muito bem, o uso do anti-inflamatório pode prejudicar. E todo paciente vai ter esse efeito? Não, nem todo. Depende muito da sensibilidade de cada paciente. Isso é até hoje, se sabe, geneticamente determinado. Existe hoje uma coisa na medicina chamada farmacogenética. Determinados pacientes têm uma constituição genética que eles são mais sensíveis a determinados remédios do que outros. Isso explica por que alguns pacientes têm efeito colateral com determinado remédio e outro paciente não tem. Mas, via de regra, para a população geral, a gente sabe que o anti-inflamatório pode causar dano no estômago, na mucosa, causar gastrite, pode aumentar o risco de sangramento e, em termos de rins, ele causa tanto nefrite intersticial no rim quanto necrose tubular aguda. Então, ele pode causar, sim, dano renal. Agora, por quanto tempo vai depender da sensibilidade daquele paciente. E qual a dose? Claro, dose excessiva de qualquer remédio é prejudicial para o rim. Então, tem que ser a dose padrão para aquele tipo de paciente. Mas, normalmente, para finalizar a resposta, ela não é simples, mas quanto maior for o período de exposição ao anti-inflamatório, maior o risco. Por isso, a gente sempre orienta usar pelo menor período de tempo possível, na menor dose possível. Muito obrigada. Imagina. Próxima Denise? pessoa. Sim, pode falar, A próxima Denise. pessoa é o seu Walter. Então, seu Walter, abre o seu microfone, por gentileza. Denise, só um minutinho. Acho que a Nilce acho que tinha levantado a mão e a Catarina também já tinha colocado antes do Walter que queria fazer pergunta.
Estou só preocupada com o horário. Não, eu tenho mais 15 minutos com vocês. Tá. Então, Nilce, você tinha levantado a mão, é isso ou eu vi errado? Nilce? Não, não? Catarina? Posso perguntar, então? Sim, sim, por favor. Então, boa tarde, doutor Rui. Obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Doutor Rui, quanto de água é o ideal para que nós possamos consumir diariamente? Temos várias informações. A última que eu soube é 3 vezes o seu peso corporal. Isso procede ou não? E eu também li que tem infecção por água. Seria o excesso de água, então? Qual a quantidade ideal para a gente consumir? Obrigada. Obrigado. Essa é uma pergunta muito frequente, né? E não existe uma resposta exata. Medicina não é uma ciência exata, né? Então tem que ser individualizado para cada pessoa. Mas deixa eu tentar esclarecer. Depende do grau de hidratação na qual a pessoa se encontra. Se você está suando muito, perdendo muita água pelo corpo, então, pelo suor, você está perdendo mais água do corpo. Para você ter uma ideia, a gente perde normalmente 800 ml de água por dia pela nossa evaporação. Num ambiente sem muito calor, num ambiente de temperatura ambiente agradável. Se você fica o dia inteiro num ambiente refrigerado, por exemplo, o ar fica mais seco, você acaba desidratando mais. Mas vamos supor, 800 ml por dia só de suor. Para você urinar adequadamente, você precisa ter no mínimo 1 litro de urina por dia, para considerar volume normal. A gente urina mais do que isso. Mas vamos pôr o mínimo, 1 litro por dia de urina. Então, só aí você vai perder de água por dia 1 litro e 800, de forma geral, né? Ora, essa água não vai surgir do nada em você, né? A gente gera água, mas uma quantidade muito pequena. A água tem que entrar pela boca. Então, só aí você já teria que tomar 1,5 litro de água por dia. Mas a gente fala, a gente sua, eventualmente molha, hoje está quente, está seco, dias com índice de umidade, né, do ar muito baixo, você transpira mais, então você precisa repor mais. Se você já tem algum grau de hidratação, tem que repor também. Resumo da ópera, estou fazendo mentalmente uma tabelinha aqui, uma continha matemática. Mulher que tem uma superfície corporal menor, vai suar menos, vai ter que tomar entre 2,5 litros a 3 litros de água por dia para ter uma hidratação adequada. Homens, vai ter que tomar entre 3 e 4 litros por dia. Dividindo isso em copos d'água, tem sites na internet que falam X, Y, Z, copos d'água por dia, etc. Mas mulher de 2 a 3 litros, homem de 3 a 4 litros, para ficar com hidratação adequada. Se você tomar muito água, sem necessidade, você não é que causa infecção, o termo não é esse, né? Você causa alteração na sua osmolaridade do corpo. Você dilui muito o sódio que está no seu corpo. Imagina um copo d'água, que você põe um copo de 200 ml, você coloca uma colherinha de 5 gramas de sal. Tem ali uma concentração X. Se você adicionar 1 litro d'água naquele copo e não colocar sal, aquela concentração do sal vai ficar muito fraquinha. E isso para o nosso organismo é deletério, não pode acontecer. Então, é a chamada intoxicação hídrica ou intoxicação por água. Você não deve beber água demais que dilui o seu sódio. Atletas, quando correm lá a maratona, eles têm que repor água e eletrólitos, eles têm que repor potássio, sódio também. Se ele beber só água, dá problema. São exemplos. Então, não sei se eu respondi suas dúvidas, depende, mas em regra, em linhas gerais, 2 a 3 litros para a mulher, 3 a 4 para o homem. E depende do peso corporal, da superfície corporal, né? Você falou em relação a peso, depende, né? A gente se relaciona mais à superfície do corpo, né? Que tem na internet calculadoras, você transforma em metro quadrado o seu corpo, e aí quanto maior for a sua superfície,
maior a necessidade de hidratação. Tá certo. Obrigada, entendi. Obrigada. Denise? Então, tem aqui para mim o seu Walter e a professora Beta. Seu Walter. Walter? Oi, tudo bem? Pode deixar para a professora Beta. Pode passar primeiro. Eu aguardo. Beta? Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde. Oi. Né? Prazer em revelar. A sua competência, né? A gente agradece a sua participação. Imagina. Doutor Rui, hoje em dia, a gente, com essa história de mundo clausurado na quarentena, tem coisas que se dizem do uso da vitamina D. Então, e como o senhor estava explicando sobre a vitamina D, né, que ela tem a ver a participação no rim, então o excesso também da vitamina D, que qualquer um pode sair comprando, o que isso seria maléfico ou benéfico para o nosso corpo? Boa pergunta, obrigado, Beth, prazer em vê-la. Veja, a vitamina D tem que estar normal no corpo. Há uns 5 anos ela virou moda, né? Saiu uma série de artigos e começou essa onda, essa febre de repor vitamina D para todo mundo. O que se sabe hoje, nos estudos mais sérios e atuais, é que em unidades ela tem que estar acima de 20 nanogramas, né, por decilitro, dependendo lá. Acima de 20 no jovem, na pessoa até 60 anos. E acima de 60 anos ela precisa estar acima de 30. Nas pessoas que têm doença crônica, diabetes, doença renal crônica, já mesmo abaixo de 60 anos, teria que estar com ela acima de 30. Então, você está com a vitamina D acima de 30, se você se expõe ao sol pelo menos meia hora por dia, sem protetor, e tem uma vida ao ar livre, você come ovos, laticínios, carnes, você já tem esse nível normalmente. Eu acabei de dosar a minha vitamina D por causa da quarentena, e está em 30, a minha vitamina D está ótima, e eu não tomo vitamina D. Mas, se é um paciente que já tem osteoartrose, que já tem algum grau de doença renal, é obrigatório que ele tenha uma vitamina D acima de 30. O normal de vitamina D é até 100 nanogramas. Existiram já alguns estudos falando que doses elevadas de vitamina D melhoram vários tipos de doença, mas são usos off-label. O que nós, nefrologistas, preconizamos é que não passe de 100 a vitamina D no sangue. Mas para você chegar em 100, teria que tomar muita vitamina D, repor muito, e não é necessário isso. Ficando acima de 30 já está bom. A vitamina D já foi provado que, além do metabolismo ósseo, que ela é muito importante, a vitamina D, na verdade, ela é responsável por a gente absorver cálcio na nossa alimentação. O cálcio que a gente come vai para o intestino e, se não tiver vitamina D, ele é mal absorvido, aí a gente fica com carência de cálcio. Mas a vitamina D, ela é um hormônio, na verdade. Ela tem esse nome, vitamina D, que foi descrito lá atrás, mas ela é um hormônio. E ela é um catalisador, né, um ajudante de várias reações orgânicas no organismo, na tireoide, no sistema cardiocirculatório, no sistema imunológico. Por causa da pandemia, hoje tem se dito que tem que estar com a vitamina D normal. Mas é bobagem ficar tomando quilos de vitamina D. O excesso de vitamina D faz com que eu fique com muito cálcio e eu excreto mais cálcio pela urina. Na hora que eu faço excesso de excreção de cálcio pela urina, eu aumento o risco de calcificar o rim e de formar cálculos renais. Acima de 100 de vitamina D, começa a ter dano renal. E já existem casos até que você tem que dialisar pacientes por excesso de vitamina D, intoxicação por vitamina D. São raros. Eu não sei se eu respondo a tua pergunta, né? Sim, sim. Então, alvo é manter em 30 a vitamina D. Entre 30 e 50, 60 é uma margem bastante segura da vitamina D. Para você chegar nesse nível, eventualmente, agora todo mundo dentro de casa sem tomar sol, vai precisar suplementar com vitamina D, sim. Sim, mas com uma orientação médica, né? Porque senão... Orientação médica. Acho que a primeira coisa é dosar a vitamina D do paciente. Exatamente. Você quer tratar empiricamente, não dê dose elevada, dê 1000 unidades por dia.
Tem uma recomendação da Sociedade Americana de Endócrino, já de 2018, que falava o seguinte, que todo paciente acima de 60 anos deveria repor pelo menos 800 unidades de vitamina D por dia. E tem uma recomendação da Sociedade de Dermatologia Americana, já também de 2018, que diz o seguinte, não reponha a vitamina D com sol, eles são radicais, por causa do câncer de pele. Aí a pessoa exagera e não fica só meia hora, ela fica lá muito tempo, e isso aumenta o risco de câncer de pele. Então é no máximo de 20 a 30 minutos, porque tem que ser sem o protetor, né? Porque você precisa ter o raio ultravioleta convertendo o colesterol da pele em colecalciferol, que é o precursor da vitamina D. Então, cuidado, é bom senso, né? Se você tem condição no seu quintal de tomar 20 minutos, no máximo 30 minutos de sol, ótimo. E é na maior parte possível do corpo. Não adianta tomar todo coberto, que também não adianta. Mas cuidado com a pele, né? E aí talvez seja interessante fazer a suplementação para subir mais rápido. Tá bom. Obrigada, doutor Rui. Muito obrigada. Walter? Walter, pode fazer sua pergunta. Peguei o microfone aqui. Boa tarde mais uma vez, doutor Rui. Boa tarde, Walter. Quero parabenizá-lo, agradecer por essa oportunidade, né? É tão bom a gente ter esses conhecimentos. Doutor, é um prazer. Eu queria saber, eu agradeço muito. Eu queria saber sobre o pH. A água, ela contribui para controle? Como é que funciona? Não, isso aí eu sei que tem muita coisa na internet, tem até uns médicos na internet que falam sobre isso. Mas a água não vai interferir no seu pH do corpo, não. O nosso corpo tem uma coisa chamada pH, que é o potencial hidrogeniônico, não sei se vocês já estudaram isso aí nos cursos de vocês. A gente tem que ficar com um limite estreito, né, de pH, que é uma unidade de medida. Se você ficar com ela abaixo do valor normal, você fica ácido, em acidose. Se você ficar acima do valor normal, você fica alcalino. Então, para o organismo funcionar direitinho, ela tem que estar num limite de 7,33 a 7,43. Claro, se você comer muito ácido, ingerir coisas ácidas, o seu rim vai eliminar o excesso. O rim está o tempo todo controlando o equilíbrio ácido básico. Ele regenera o bicarbonato, ele excreta ácido, ele excreta hidrogênio, ele excreta a mesma ureia, o tampão fósforo lá no rim. Tudo isso ajuda a controlar o nosso pH. Aí vem a questão da água. Tem águas que são mais alcalinas e águas mais ácidas. Se você toma uma água mais ácida, mas ela não é ácido sulfúrico, né? Senão você teria lesão. Ela é um pouco mais ácida, mas o teu rim compensa essa pequena diferença de pH, né? Ao passo que uma água mais alcalina é melhor, é preferível você tomar uma água mais alcalina. Mas não vai fazer grande diferença, não gaste dinheiro em águas caras, alcalinas. Você precisa ter uma água não contaminada, né? Mas o pH ela não tem essa importância toda não que o pessoal não nefrológico atribui, porque o rim consegue compensar muito bem. Somente o paciente em hemodiálise, que está com estágio 5 da insuficiência renal severa, é que ele fica em acidose sempre, e ele não consegue controlar o pH adequadamente com o rim. Ele precisa fazer a hemodiálise, porque a hemodiálise, entre outras coisas, controla o pH dele. Então, se possível, tome a água com pH mais alcalino. Mas não vai ser, a mais ácida não vai prejudicar o seu rim, nem o seu organismo, porque o rim compensa. Assim com pH, com potássio, com sódio, etc. A não ser no renal crônico estágio 5. Ok. Agradeço muito. Gratidão imensa. Muito obrigado. Prazer. Um abraço. Doutor Rui, eu sei que o senhor está com o horário já em cima, tem algumas alunas que estão fazendo sinais que querem fazer perguntas, mas eu não quero te atrasar.
5 minutos finais. Então, assim, esses que eu estou falando bastante, eu falo mais curto. Então, doutor Rui, eu mesmo também quero fazer uma pergunta para o senhor, porque eu penso que eu queria até, assim, antes do senhor sair, passar para o senhor que a gente está recebendo aqui no bate-papo várias alunas se manifestando, a Adma dizendo parabéns, doutor Rui, foi muito clara a sua explicação. Meu marido fez hemodiálise há alguns anos na sua clínica, sempre muito bem atendido, mas infelizmente surgiu algumas complicações. A Pupo também está dando os parabéns para o senhor, agradecendo pela palestra esclarecedora. A Dorinha também dando os parabéns, agradecendo muito ao senhor. A Fátima Andrade também. Enfim, obrigado, a Sueli Sacramone também dando os parabéns para o doutor Rui. Sua palestra foi muito esclarecedora. A Lu, obrigada, doutor Rui, por nos deixar mais informados. Enfim, tem vários alunos se manifestando. E, doutor Rui, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, porque assim, a gente sai com vários esclarecimentos e querendo aí, super preocupada com os rins, né? E, de repente, ele fica tão aí, né, no cantinho. Então, eu queria saber que esse exame preventivo que o senhor disse da creatinina sérica, que nem sempre, assim, os médicos pedem esse exame. Então, a minha pergunta é, nós podemos chegar num laboratório sem um pedido médico e pedir que eu gostaria de fazer esse exame? Ele depende muito da rotina do... Obrigado por todas essas palavras, obrigado pelos cumprimentos. Eu fico muito feliz de poder colaborar. Acho que o médico, além de tratar pessoas, ele precisa difundir conhecimento. E eu fico feliz pela oportunidade. Dependendo... Perdi o que você, o norte do que você falou. Se o exame de creatinina sérica eu posso fazer sem pedido médico. Sim, se você vai fazer pelo convênio médico lá no laboratório, é uma exigência burocrática do laboratório ter um pedido médico. Sem o carimbo do médico, a assinatura, o laboratório não faz. Mas se você for fazer não pelo convênio, eu acho que você consegue fazer, sim. Eu tenho paciente que colhe por conta própria o exame e traz para eu ver. Então tá bom. Era isso que eu queria saber, porque o senhor disse que é um exame muito baratinho, nós podemos fazer mesmo sem um pedido médico. Ele é barato, ele é um exame antigo, né? Ele não tem nenhuma novidade, ele existe há 50 anos aí já e é barato. Qualquer laboratório faz e é um exame de sangue simples e ele permite que você estime a função, associado à dosagem de proteína na urina. Que quando você perde proteína na urina, isso é um indicativo de que tem uma lesão no rim. Que o rim é um filtro e não poderia deixar passar proteína. Se está deixando passar proteína é porque tem uma lesão. E a creatinina me permite calcular a filtração, a porcentagem de filtração do rim. Esses dois examezinhos me dão a informação inicial que eu preciso. E isso qualquer laboratório faz, a rede pública faz. Vocês, quando passarem nos médicos de vocês, clínicos, qualquer especialidade, eles devem pedir, a maioria pede. Infelizmente, ainda hoje, tem alguns pacientes que eu atendo já com alteração importante de creatinina e que passou alguns anos sem ninguém ter pedido antes do exame. Então, vai o alerta aí que... pelo menos uma vez por ano, todo mundo acima de 40 anos deveria fazer. E, obrigatoriamente, todo diabético, todo hipertenso e todo paciente que tem alguma doença crônica, ao menos uma vez ao ano, deveria dosar uma creatinina e uma albumina na urina. Tá certo. Então, doutor Rui, muito obrigada mais uma vez, né? Eu penso que a Arlene, que é a nossa nutricionista aqui na UNAI, que está aqui na sala também, deve estar feliz, né? Porque o senhor só reforçou tudo que ela fala em sala de aula. Né? Eu preciso muito de nutricionista. Então, assim, a gente tem educação nutricional dentro da disciplina da UNAI, né? Das disciplinas. Sim. E aí eu estava pensando e falando, né, que a Arlene deve estar bem feliz aí, que só reforça mesmo tudo que é sempre dito em sala de aula, né?
a importância da água. Só que o senhor me assustou, viu, doutor Rui? Porque eu estava me achando uma bambambam, porque tomo 2 litros de água, o senhor disse que quer 4, eu não sei como é que eu vou fazer para dobrar isso. Não, sobe mais para 3, já estava ótimo, vai ficar ótimo. Sim, então tá bom. Regina, sim, pode falar, Lene. Parabéns, doutor Rui, lógico, Obrigado. né? Parabéns, excelente. Fiquei realmente muito feliz, porque reforça a nossa fala, né? Sim. E temos que continuar melhorando nossos hábitos, né? Às vezes eu me questiono se eu estou falando no vazio, mas é importante quando a gente tem o reforço para que as pessoas saibam dessa necessidade de adequação dos hábitos, né? Sim. E da ingestão de líquidos. Em alguns momentos as pessoas também tomam chá, tomam algum suco, que também fica valendo, né? Muito obrigada, parabéns e conte comigo se precisar. Idem, muito obrigado. Doutor Rui, eu sei que são 4 horas em cima. A Regina queria muito fazer uma pergunta, ela está levantando a mão aí toda hora, eu estou vendo. Regina, se você puder rapidinho, então, fazer sua pergunta para o doutor Rui. Vamos lá. Regina Monserrat? Seu microfone está fechado, Regina. Precisa abrir o microfone. Ainda não estamos te ouvindo, Regina. Sim, aí, Regina. Você fechou novamente. Aperta de novo onde você tinha apertado. Denise, consegue abrir o microfone dela? Não, eu não consigo. Ela que precisa. Não, né? Aí mesmo, Regina. Você quase abriu, Regina. Aperta uma única vez, dona Regina. Aí, pronto. Pode falar. Oi, Regina. Obrigada pelas orientações do senhor. A palestra foi ótima, muito edificante. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta do sistema caipira. Eu tomo água daqueles, sabe aquele filtro de barro? Eu gosto muito do filtro de barro. É válido ou não? Olha, Regina, você tem que tomar água de boa qualidade. Não pode ter contaminantes, não pode ter micro-organismos. O ideal é água filtrada, ou fervida e filtrada. Mas se ela está no... Eu, na minha infância, eu ia no sítio, na fazenda do meu avô e tomava água do filtro de barro. Tinha talha, que não era nem filtro, era água da mina e ficava lá fresquinha. A água precisa... Você tem que ter certeza que a água não tem micro-organismos, não tem contaminantes, mas se ficar no barro, ela vai ficar fresquinha, né? Porque o barro ele é poroso e permite que tenha evaporação. Aqueles filtros de louça já não são tão fresquinhos, não deixam a água tão fresquinha. Então, pode, a princípio pode, mas tenha certeza que a água está limpa. Sim, é bem lavado. Eu uso o produto do posto de saúde, eu coloco umas gotinhas lá para eliminar alguma coisa da água. Isso mesmo. É o hipoclorito. A senhora usa a solução de hipoclorito. Então não tem problema, pode usar o filtro. E eu gosto do filtro de barro. 2 litros d'água, pelo menos. Obrigada, viu? As meninas, depois de 70 anos, não sentem muita sede. O organismo tem menos necessidade, menos sensação de beber água e, às vezes, esquece de beber água. Então, precisa criar rotina, precisa criar o hábito de tomar mesmo sem ter a sede. Mas eu gosto do tempo caipira. Eu sou caipira, eu gosto da água de barro mesmo, sabe? Que bom. Eu sou do tempo que puxava água de poço, você imagina, hein? Eu imagino. Ótimo. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra, foi excelente. Mais alguém? Dou-lhe uma. Infelizmente, eu preciso ir, mas tenho tempo para mais uma última. Tem mais alguém?
Juraci, seu microfone está desligado. Juraci, seu microfone está desligado. Pode ser eu. Não, eu só queria, doutor Rui, depois passar o seu endereço para os alunos, pode ser? Pode. Você deve ter aí no final da apresentação, Sim, tem as minhas redes sociais e lá tem os meus dados, né? Mas tá certo. Nós somos Então, vários tá bom. aqui em Mogi. Então tá. Se nós abrirmos novamente, eu sei que o senhor vai acabar se estendendo e eu não quero agradecer muito, doutor Rui, a sua presença, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser. Deus lhe pague, viu? Amém. Obrigado. Se cuidem. Fiquem bem, seguros. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, doutor Rui. Obrigada, doutor Rui. Obrigada, meninas, pela presença, viu? Foi muito bom tê-las conosco novamente nessa tarde. Obrigada, Juraci. Foi ótimo. Tchau. Obrigada. Até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Juraci. Uma boa tarde a todos. Bom final de semana, se cuide. Fiquem com Deus. Igualmente. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado, doutor Rui. Tchau, obrigada. Juraci? Sim. Pois não, pode falar, estou ouvindo. Todas as palestras que a gente tem ouvido, tem se falado muito sobre dieta. Não seria interessante a Arlene dar uma palestra para sugerir algumas dietas, algumas reeducação alimentar? Sim. Está na programação isso, viu, Nereide? Tá bom? Ótimo. Ela que está... ela que está devendo, mas eu já pedi para ela isso sim, tá bom? Mas que bom, Ótimo. você só veio confirmar que é necessário com a sua fala. Verdade. Muito obrigada. Nilce, a professora Beta também deveria fazer. Sim. Beta está ouvindo, né? Beta está aí, não? Tá, né? Nilce, eu vi que você tinha tinha levantado a mão, eu te chamei, mas você não estava na hora que o doutor Rui ia te atender. Seu microfone está desligado, Nilce. Ô, Juraci, eu não ergui a mão, acho que quando eu tomei água, deu a impressão. Tá, menos mal então. Não, eu só fiquei preocupada que você tinha levantado a mão, da hora que eu chamei você não estava aí. Você tinha saído para pegar alguma coisa. Eu gostei muito, aproveitamos muito essa palestra, né, Juraci? Sei. Mas não levantei a mão, não. Então tá bom. Ótimo. Então tá bom, tá ótimo. Então tá bom, gente. Então, viu? Oi? Eu também gostei muito, muito obrigada, viu? Quem que tá falando que eu não consegui achar? Fátima. Oi, Fátima, que bom, Fátima, fico feliz. É tão bom, né? A gente sempre aprende um pouquinho mais, né? Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Obrigada ao doutor também. Obrigada a você pela presença. Obrigada. Ótimo final de semana para todo mundo. Beijo. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Bom semana. Tudo bom. Tchau. Tchau. Tá bem? Tchau. Tchau a todos. Tchau, Betone. Guarda minha muda aí, Betone. Bom final de Eu semana não a esqueci, todos. não. Vou buscar, viu? Seu microfone está desligado, Betone. Bom final de semana, professora. Até a semana. Obrigada, Nuno. Obrigada. Seu microfone ainda tá desligado, Betone. Nossa, deixa estar na fazenda. Tem galinha botou ovo. É a Adma, não é a Adma? A Adma que está na fazenda. A galinha tá, olha, ovinho fresquinho. Tá.
Denise, pode fechar, então. Gente, até terça, se Deus quiser. Tchau, Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.